Bom dia, planeta Terra. Viver em espiritualidade. Vamos refletir sobre isso? Esse dia eu estava conversando com um grupo de colegas que estudam o curso Milagres online, né? Que nos conhecemos pelo meu canal. E a gente estava vendo sobre o que é viver em espiritualidade, né? Às vezes nos parece que nos falta tempo para viver a espiritualidade. E eu percebi que eu mesmo confundo às vezes o que é viver em espiritualidade. Porque, por exemplo, eu gosto de falar que um curso Milagres tem alguns pilares, né? Que deságua no pilar principal, que é a prática do perdão. Então, para a gente praticar um perdão verdadeiro, um perdão com força, eu costumo dizer que nós temos que caminhar em alguns pilares. Como, por exemplo, ler, estudar, investigar o livro azul, assistir vídeos, encontros online, né, que é a parte investigativa e de reflexão do livro. Nós temos que praticar o livro de exercícios, que são as mentalizações. Nós podemos fazer as orações conforme o livro nos ensina. Nós devemos separar uns minutos para um instante santo de silêncio, de quietude, não é mesmo? E tudo isso deságua na prática do perdão. O que é o perdão? É olhar para as coisas que nos tiram a paz, né? As situações do mundo que nos tiram a paz, olhar para isso com o Espírito Santo, um olhar que retira nosso julgamento, que se lembra da nossa verdadeira identidade, que se desidentifica com o corpo. Isso seria o verdadeiro perdão. Então, muitas vezes eu percebi que eu mesmo caio na ideia de seguinte, que eu só estou vivendo uma vida espiritual se eu estou praticando esses pilares. E talvez outras pessoas pratiquem outros pilares ainda, como frequentar uma religião, né, ir aos cultos, fazer serviços, né, de dedicação, de serviço, né, para a comunidade religiosa. E que tudo isso seria a espiritualidade. Então eu comecei a perceber, conversando com meus colegas, que viver em milagres, viver em espírito, é uma coisa muito mais simples, tá bom? A verdadeira espiritualidade não está nos rituais, nas ferramentas, tá bom? Que são importantes como treino, né? Mas a verdadeira espiritualidade está em viver uma vida normal, do dia a dia, dos nossos compromissos. E sempre que a gente sair um pouco da paz, né, ficar um pouquinho transtornado, mesmo que um pequeno suspiro de resistência àquilo que é, espiritualidade é você reconhecer que existe uma maneira diferente para olhar para isso. Existe sempre uma saída amorosa, existe sempre uma escolha de paz, independentemente das circunstâncias, tá bom? E você ter essa noção de que se você pegar um metrô e você está julgando as pessoas ali, e você ter a consciência de que existe uma maneira diferente para olhar para isso. Uma maneira feliz, amorosa, verdadeira, tá bom? E não é para você se cobrar para olhar desta maneira diferente, né? O curso fala, perdoa e verás de forma diferente. Não é para você se cobrar. Pelo contrário, é só você ter uma disponibilidade. Essa é a verdadeira espiritualidade. É você, e se eu pudesse olhar de maneira diferente? O curso nos ensina que a paz, que não tem opostos, a paz que é um verdadeiro êxtase e contentamento interior, essa paz ela é sempre justificável. O que você quer dizer, Leandro, com sempre justificável? Ela quer dizer que ela é sempre legítima, mesmo que as circunstâncias pareçam nos exigir uma postura de conflito, de aflição, a paz é sempre justificável.
Mas para a gente sentir essa paz, mesmo diante de uma adversidade, de uma doença, de um conflito, de uma situação financeira, para a gente sentir essa verdadeira paz, a gente tem que se desidentificar com o corpo, se saber espírito, conhecer a ti mesmo, saber quem tu és. Mas assim, o verbo aceitar está para o Espírito Santo, assim como o verbo acusar, questionar está para o ego. Então, quando você se sentir fora da paz, ver que você está na culpa, ver que você está irritado, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você tem que aceitar isto, olhar para isso com aceitação. É seu direito sentir raiva. É seu direito se sentir irritado. É seu direito sentir necessidade de culpar os outros ou de culpar a si mesmo. É seu direito no sentido de que certamente é um equívoco, mas é seu direito ter equívocos. Porque o que é um equívoco, gente? Um equívoco é um pedido de ajuda. Você tem direito de pedir ajuda, pedido de amor. Você esquece que você é amor, não lembra quem você é, então você pede amor, pede complemento nas coisas fora. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que às vezes você vai ficar irritado, às vezes você vai se culpar, e tá tudo bem, é seu direito. O que é espiritualidade nisto? Espiritualidade é você saber que existe uma maneira diferente de olhar para isso. Só isso. Que você não está conseguindo chegar a alcançar essa maneira diferente de olhar, por isso você está se sentindo fora da paz. Mas que está tudo bem. Você se conecta ao Espírito Santo e pede para Ele te ensinar a escolher de novo. Te ensinar esse olhar de paz, de olhar de perdão, essa visão de Cristo. Mas, enquanto nós caímos na cilada, na armadilha do ego, de não querer aceitar os nossos sentimentos, nós estaremos, mais uma vez, escolhendo o ego. Então, quando eu digo que nós temos direito de ficar irritadinho, é no sentido de que qual é o oposto de não ter o direito? O oposto disso é sentir culpa, tá bom? Então, o que Deus, por meio do Espírito Santo, nos ensina a viver uma vida espiritual é ter essa leveza e aprofundando essa convicção de que existe sim uma maneira amorosa e diferente de olhar para tudo isso. E saber que existe uma maneira diferente e ao mesmo tempo aceitar que está fora da paz. E aí sim se conectar a essa sua mente superior, essa sua mente correta, que é o Espírito Santo em nós, essa lembrança de quem nós somos, a lembrança do céu, a lembrança da invulnerabilidade, a lembrança da completude. A gente vai com leveza, tá? Com um sorriso gentil. Ok, estou fora da paz, eu aceito isso. Eu estou resistindo a alguma coisa, né? Espiritualidade, então, gente, já não é você reservar o seu tempo para fazer as práticas, os pilares do perdão. Não. Isso ajuda, são treinos, né? Treino é treino, jogo é jogo. A vida é um jogo sempre acontecendo, a espiritualidade está sempre acontecendo. E claro, você pode treinar estudando o livro, né? Refletindo, para você ganhar força. Mas a espiritualidade está acontecendo o tempo todo, tá bom? Eu queria falar um pouco, falando de espiritualidade, de comportamento, tá bom? Só existem dois tipos de comportamento, o curso nos ensina. Ou nós estamos expressando amor, ou estamos pedindo amor, tá bom? São as duas únicas situações. Então, por exemplo, quando a gente está nos vícios, ou quando a gente está no autocontrole, na moderação, né? Quando a gente está escolhendo os excessos, o que não é um equívoco, nós estamos escolhendo
pedindo amor, estamos pedindo ajuda, tá bom? E a gente pode escolher os excessos, não é pecado escolher os vícios, os excessos, não é pecado ceder ao descontrole, tá bom? Você tem um direito no sentido de que isto é um pedido de ajuda. Você tem que olhar gentilmente para isso. Saber que existe uma outra maneira de escolher, né? Uma expressão de amor. Mas, enquanto a gente se identifica com o ego, aí a gente vai estar escolhendo, né? Excessos, vícios, tristeza, culpar os outros, culpar a nós mesmos, né? Projetar culpa lá fora, projetar culpa no nosso corpo. E a gente tem que aceitar esse processo. Nós estamos sempre todo projetando. Então nós aceitamos uma aceitação ativa, uma aceitação de quem sabe que existe uma outra maneira de olhar. Uma maneira amorosa, um sorriso gentil, uma lembrança de que somos um espírito, que nada podemos perder, que não podemos ferir ninguém, nem ser ferido, porque o nosso espírito ele é invulnerável. Nós não somos separados de Deus, temos tudo porque nós somos tudo. Então existe uma maneira diferente de olhar. Mas o fato de existir uma maneira diferente, verdadeira de olhar, não quer dizer que estaremos sempre em paz. Este é o mundo do medo. Este é o jogo do medo, o jogo do ego, o jogo da culpa. Enquanto estivermos neste corpo, simboliza que nós, de maneira consciente ou inconsciente, estamos escolhendo o ego. Então, o treino da espiritualidade é reconhecer que a gente pode sim sentir raiva, sentir medo, sentir angústia, sentir tristeza. E a gente pode sorrir para isso, sabendo, mas existe um jeito diferente, amoroso, de olhar para tudo isso. E você aceita teus sentimentos, aceita que você está julgando o próximo, vendo diferenças, se comparando, né? Se vendo incompleto, tentando se completar nas coisas, né? Buscando a felicidade nas coisas externas, nas conquistas externas. Tudo bem buscar felicidade nas conquistas externas, mas a gente vai internalizando que existe uma maneira diferente de escolher, de ver, que é a maneira do Espírito Santo em nós. Ter essa leveza, essa gentileza consigo mesmo. Isto é caminhar em milagres, caminhar em espiritualidade. O que é espiritualidade? É você olhar, eu posso jogar o jogo da culpa, culpa fora, culpa dentro, ou posso escolher o silêncio, a aceitação. Isso é espiritualidade. Sorrir para os seus julgamentos, né? Fazer seu trabalho normal, sorrir para as questões. Tá bom? Então viver na espiritualidade é uma coisa muito simples. Muito simples. É você estar neste mundo com a certeza de que existe uma maneira diferente de olhar. Tá bom? Eu queria trazer um pouco dessa leveza. Se você não está praticando os pilares de um curso de milagres, não é para se sentir culpa, se sentir não espiritual. Se você se lembrar de que, ok, eu posso olhar para essa minha inércia, eu posso olhar, existe uma outra maneira de olhar para isso. Uma maneira com aceitação, com um sorriso gentil, com identificação com a tua verdadeira identidade. Isso é viver em espiritualidade. Você vive em espiritualidade lavando sua louça, cuidando do seu filho, olhando para os teus sentimentos quando você fica afetadinho com as coisas, né? Com as coisas que as pessoas falam para você, com as coisas que você fala para os outros e depois se culpa, olhando com amorosidade para todo este sonho. Tudo aqui é um sonho. Nós estamos em segurança no colo do Pai. Então a gente tem que ter essa amorosidade, essa aceitação dos nossos sentimentos, tá? Não precisa
se culpar por estar sentindo culpa, se culpar por estar julgando os outros. Só olha para isso. Toda vez que você sair do centro, você olha e sabe que é uma matéria-prima de você escolher de novo. Reconhecer que você poderia olhar um pouquinho diferente isso. E isso já é a espiritualidade. Aí, claro, você vai ganhando força, aí você vai estudando um pouco mais os seus textos sagrados, o seu caminho, e você vai ganhando força e convicção disso tudo. Gente, era isso que eu queria compartilhar sobre o que é a verdadeira espiritualidade no nosso dia a dia, tá bom? Vamos juntos nessa caminhada, se perdoando, perdoando os outros. A tua função, a nossa função é perdoar, não dar a realidade às ilusões, aceitar, não se julgar. Essa é a tua função, que é a mesma função de ser feliz. Porque quando você perdoa, você se identifica com o teu ser e a felicidade é um atributo do teu ser. A felicidade é sempre justificável. A felicidade é a própria paz de desfrutar da plenitude do teu ser. Sempre com calma, com aceitação. Vamos juntos.